Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo iremos falar sobre filtros ou elementos filtrantes, como também são conhecidos. Falaremos da sua função, do seu tempo de troca, problemas e dicas de como trocar. Outro ponto que vale a reflexão é que os filtros são relativamente baratos e de fácil substituição quando comparados com o tamanho do dano que podem causar se derem problema. O seu veículo tem 4 filtros. Isso mesmo, 4 filtros, sendo 3 relacionados ao motor, ar, óleo e combustível. E o quarto é o filtro de cabine. Os filtros de ar, óleo e combustível têm a função de evitar a entrada de impurezas no motor e o filtro de cabine de evitar a entrada de impurezas na parte interna do veículo. É muito importante a verificação de todos os elementos nas revisões periódicas e o período de troca vai depender de vários fatores, como o local onde o veículo trafega, cidade, rodovia ou zona rural. Mas sempre é indicado seguir a recomendação do fabricante. Se você ainda ficou confuso, vou detalhar melhor. Vamos lá? O primeiro da nossa lista será o filtro de combustível. Podemos afirmar que todos os veículos dispõem do filtro de combustível, onde o mais comum é esse aqui, chamado de blindado, que é uma unidade compactada de alto desempenho utilizado na maioria dos carros. A construção do filtro de combustível é basicamente a seguinte: um corpo plástico, um elemento filtrante que é normalmente de papel. Depois existem os filtros conhecidos como os filtros inline ou internos, que vão integrados à linha de combustível, exemplo do Toyota Corolla. Os filtros inline têm máxima garantia de proteção para o sistema de combustível, além de oferecer longos intervalos de manutenção e o controle de pressão e pré-aquecimento do combustível. Agora, o que pode acontecer se não ficarmos atentos a esse item? Filtro de combustível vencido ou danificado pode comprometer a bomba de combustível, sujar o sistema de injeção, especialmente os bicos injetores. Isso pode provocar falhas e afetar o rendimento. Sabe quando seu carro parece que está com o motor falhando? Então, pode ser o filtro de combustível que está saturado. Seu prazo de troca, em média, é recomendado pelas montadoras entre 10 ou 15 mil quilômetros. Vale reforçar que para a troca desse componente devemos redobrar a atenção com os conectores e abraçadeiras, pois devido à maioria deles ficarem expostos, acumula sujeira e acaba por travar os plugs. Para facilitar, use uma ferramenta especial como essa. Outro ponto é que os filtros de combustível têm posição de montagem, isso é, a entrada e saída. Sempre use os EPIs para esse tipo de serviço, porque no momento de retirar pode espirrar combustível armazenado aqui dentro. Acabamos de falar sobre o filtro de combustível e agora nós vamos falar sobre o filtro de ar. Para obter um desempenho ideal, os motores de combustão requerem uma entrada de ar limpa. Sendo assim, sua função é de separar e eliminar as partículas impuras do ar aspirados pelo motor, garantindo que somente o ar livre de impurezas chegue à câmara de combustão, evitando o desgaste prematuro de peças móveis do motor, como pistões e biela. Outro risco é que a função das peças eletrônicas, como sensores localizados entre as câmaras de sucção e de combustão, também podem ser significativamente prejudicadas. Em resumo, o ar limpo assegura o desempenho consistente do motor. A fim de garantir o desempenho, os filtros de ar devem ser trocados regularmente, conforme o manual do veículo, mas em média a cada 10 mil quilômetros. Detalhe importante: os filtros de ar não podem ser limpos com jato de ar, pois isso romperá os poros do meio filtrante e impregnará de sujeira ainda mais. A possível consequência disso é o combustível não ser totalmente queimado, gerando o aumento significativo do consumo, perdendo potência nas retomadas de velocidade. A troca desse componente é bem simples na maioria dos veículos, mas fiquem atentos, as travas da caixa do filtro e abraçadeiras devem ser recolocadas com cuidado. Vamos falar do último elemento que garante o perfeito funcionamento do motor. É sobre o filtro de óleo, um dos componentes de filtragem mais importantes do sistema de motor. Somente um óleo limpo pode assegurar permanentemente um desempenho consistente. Ou seja, se o óleo em circulação não estiver livre de impurezas e resíduos de combustão,
a proteção contra o desgaste não é garantida e, inclusive, no pior dos casos, pode até mesmo danificar as peças do motor, como os pistões, cilindros, anéis e válvulas. E, em casos extremos, podem até fundir o motor. Até 10 anos atrás, falavam-se que poderia ser trocado a cada 2 ou 3 trocas de óleo, mas isso mudou. Atualmente, a recomendação é realizar a troca do filtro sempre junto com a troca do óleo, conforme recomendação do fabricante. E fica mais fácil para você entender por que isso é importante quando você percebe que dentro do filtro de óleo podem estar armazenados cerca de 300 ml de óleo velho. Você não vai querer misturar o óleo novo com o velho, né? O filtro de óleo é composto normalmente por uma estrutura metálica, um elemento filtrante que na maioria das vezes é um papel especial e um conjunto de válvulas que garantem a passagem interna do óleo. Por fim, quando for trocar o filtro de óleo, é importante utilizar ferramentas adequadas como essa daqui. Verificar se o anel não ficou preso no bloco do motor ao retirar o filtro velho. Lubrificar o anel do filtro novo antes da instalação e realizar o aperto com a mão ou no máximo utilizando uma ferramenta adequada. Após colocar o filtro de óleo, é importante, ligue o motor e verifique se não há nenhum vazamento. Ufa! E por último, como falamos no começo, existe também o filtro de ar de cabine, responsável por garantir que você respire um ar puro. Lembre-se, para um perfeito funcionamento do carro, é importante um perfeito funcionamento do motorista também, né? Respirando sempre um ar com qualidade. A troca desse filtro deve ser feita a cada 6 meses. Pessoal, agora vocês já conhecem os 4 filtros do carro. Se gostaram, não esqueça de dar um like, deixar os seus comentários e as suas dúvidas também, e até mesmo sugestão de outros vídeos. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!